Saudações! Vamos continuar o nosso estudo das Consolações da Filosofia de Boécio, né? De Severino Boécio, São Severino Boécio, Ora pro Nobis. E nós vamos ler um pouco hoje alguns trechos. Eu reservei aqui as páginas 56 a 58, para não nos estendermos tanto. Eu vou acompanhar a leitura e vou explicar um pouco o que Boécio quer dizer, supondo aquilo que nós já estudamos nos parágrafos anteriores, né, que nós já fizemos a leitura nas outras aulas. Então, aí, a partir da página 56, no parágrafo, né, no ponto 11, Boécio diz assim: e ela disse, já avançamos um pouco, se tu ainda não deploras a totalidade da tua sorte. Mas é-me muito difícil suportar as tuas aventuras, pelo fato de tu te queixares tão angustiada e amargamente da perda de uma parte da tua felicidade. Quem existe, com efeito, com uma felicidade tão perfeita que não esteja em algum aspecto descontente com a qualidade do seu estado? A natureza dos bens humanos implica uma grande dose de angústia, pois ou nunca chega na totalidade, ou nunca subsiste perpetuamente. Este é rico, mas a sua baixa extração causa-lhe vergonha. Aquele torna notável a nobreza, mas por causa da escassez do patrimônio familiar, preferiria ficar fechado em casa e ignorado. Aquele, embora tenha riqueza e nobreza, lamenta o fato de não ser casado. Aquele outro, feliz com o casamento, sem ter filhos, acumula riquezas para um herdeiro alheio. Outro, que teve a alegria de gerar descendência, chora desgosto por causa dos delitos do filho ou da filha. Por isso, ninguém está facilmente satisfeito com a condição da sua sorte. Existe, com efeito, em cada uma das coisas, algo que, sem as experimentar, se desconhece, mas que, ao experimentá-lo, se abomina. Aqui eu vou parar para a gente comentar um pouco, né? A primeira frase é essa que está no iniciozinho do ponto. Ele diz assim: quem existe com efeito, com uma felicidade tão perfeita, que não esteja em algum aspecto descontente com a qualidade do seu estado? Aqui ele traz uma palavra que é fundamental para a gente entender, né? Que a felicidade, ela não é simplesmente, aí ele vai citando exemplos, né, de quem tem dinheiro e se preocupa, de que queria ter uma outra mais, uma coisa a mais, que era ser honrado, ou ser nobre, né, ou ter nobreza diante da sociedade, e de quem tem nobreza e queria ser rico, de quem tem filhos e chora pelas desgraças que os seus filhos podem ter cometido, ou de quem não tem filho, que queria ter filhos. Ele vai citando exemplos de pessoas que estão em um estado de vida com determinadas circunstâncias que aquele estado lhe permite gozar, contudo, sempre há um aspecto de descontentamento. Por quê? Porque a palavra que ele usa aqui é quem está completamente satisfeito com a qualidade do seu estado. Esses bens que circundam o homem, eles atribuem certa qualidade ao seu estado. Eles não fazem parte da quididade do seu estado. Não se trata do ser do homem, mas de coisas que são acessórias à natureza humana. Esses bens que nos permitem gozar de certa alegria ou de satisfação, eles não nos saciam completamente, porque os bens, né, por sua própria definição, eles saciam necessidades humanas. Necessidades que complementam o ser do homem, mas que não são o ser do homem. Então, o que Boyce quer dizer é que essas coisas todas que nos circundam e saciam as nossas necessidades naturais,
elas não são é, o, a matéria-prima para saciar o que nós somos. Elas subsistem, mesmo que nós a tenhamos, certa angústia de querer sempre mais, porque a felicidade não consiste em uma qualidade anexada ao homem, mas em uma autorrealização do homem em sua própria natureza. Então, não é que a felicidade está na posse de todos os bens naturais e sobrenaturais acoplados ao homem, mas na fruição desses bens, de modo que o homem, gozando deles, os possui sem os possuir. É uma linguagem mais mística, né? Mas São Paulo diz: vivendo neste mundo, passando neste mundo, quem tem mulher, viva como se não tivesse, né? Quem tem dinheiro, como se não dele usasse, como se a ele não possuísse. Quer dizer, o que é que ele quer dizer? Não é que essas coisas não saciem desejos naturais do homem, é que elas saciam desejos naturais do homem na limitação desses desejos serem uma qualidade da natureza humana. E enquanto o estado da felicidade diz respeito à essência da natureza humana e não ao que flui dela, certo? Então, o que a felicidade que Boés está procurando, que a gente está refletindo, é uma felicidade que sacia o homem em seu ser e não nas suas qualidades estatais, né? Nas qualidades do seu estado. Então, por isso que sempre fica uma dose de angústia e de desejo no homem, mesmo que ele tenha determinados bens que uns desejam e outros não têm, que outros têm e outros não desejam. Então, os homens sempre vivem nessa angústia, porque o que eles querem, enquanto desejo de felicidade, não é a saciação de qualidades do seu estado, mas a saciação, a planificação do seu próprio ser. Por isso que os gregos usam o termo eudaimonia, né, para felicidade. Eles usam o termo de autorrealização, de alcance da perfeição para que o homem seja feliz. E aí une tanto a quantidade quanto a qualidade na qualidade, no que a pessoa é. A pessoa frui dessas coisas a partir de seu próprio ser. E aí independe do estado de, de que ela goza. Né? Isso contribui, é claro, mas independe disto, né? Apesar que Ortega y Gasset diz, né? Eu sou eu e as minhas circunstâncias, só que as minhas circunstâncias não são o que determinam eu. Eu sou eu e as minhas circunstâncias, né? As minhas circunstâncias me garantem o arcabouço, a matéria-prima para que eu haja no mundo. O eu ainda se impõe diante das circunstâncias, não anula, mas se impõe diante das circunstâncias para utilizá-las para a sua própria autorrealização. Isso é um trabalho exigente, mas que é fundamental para a felicidade, porque a felicidade, ela supõe o que os gregos também chamavam de areté, não é? De excelência em tudo que você faz. Então, é a excelência no uso dos bens que satisfaz as suas necessidades, para alcançar o seu fim determinado, que é a autorrealização, primeiro no que há de perfeito em si, depois, quando a gente vai ver no fim último, em Deus mesmo, né? Aí ele diz, né, ninguém está facilmente satisfeito com a condição da sua sorte. Ninguém está facilmente satisfeito com a condição de sua sorte, quer dizer, sempre há algo que sem as experimentar se desconhece, mas que ao experimentá-lo se abomina.
Também há essa característica psicológica do homem, quer dizer, como você joga a felicidade para coisas externas a si, né, a qualidades que são atribuídas ao seu ser, você sempre tem uma expectativa em se realizar nesses determinados bens exteriores, e quando os possui, você abusa deles, você abomina a eles, certo? Eles perdem aquele quê de mistério que lhe saciaria na medida em que você os possui. Por quê? Porque todos esses bens, eles são limitados, certo? Todos os bens que nós gozamos e fruímos deles, a não ser o bem sumo, que é Deus, todos esses bens, eles são limitados. Então, por exemplo, o bem de se ter filhos é um bem limitado, certo? Por que é um bem limitado? Porque à medida em que você goza de ser pai ou mãe, não é limitado à intensidade que você frui desse bem olhando para essas graças como um dom que Deus lhe concede para a sua perfeição. Desse modo, você entendeu o que é a felicidade, mas a gente ainda não está aqui. Quando você frui do bem de ter filhos, como se fosse uma propriedade, uma posse qualitativa do seu ser, isso você gera várias expectativas em relação ao filho. Quando essas expectativas são quebradas, você fica infeliz, você se frustra. Por que você se frustra? Porque você colocou expectativas para aquele bem limitado, como se eles ilimitados fossem. E aí, na medida em que eles quebrarem a sua expectativa, né, na medida em que você experimentá-los na realidade de ausência do cumprimento da expectativa que você queria, você fica triste, infeliz, desafortunado. Então, você abomina na medida em que o frui perfeitamente. Isso é muito engraçado, porque São Tomás tem uma frase que ele diz assim: a familiaridade em excesso gera repugnância. Há um quê de mistério nas relações que a gente deve manter, mesmo com as pessoas mais íntimas de nós mesmos, né? Por quê? Porque o excesso da fruição do outro, ele gera um cansaço, uma exaustão. Nosso Senhor fez isso com os apóstolos, né? Inúmeras vezes. Porque Nosso Senhor guardou entre ele e os apóstolos, ainda que os chamassem de amigos, e Nosso Senhor de fato foi, por que guarda esse quê de vocês precisam me conhecer sempre ainda mais? Porque o bem que Nosso Senhor é ilimitado. E como ele é ilimitado, eu sempre fruo dele como um mistério, né? A presença desse outro, que é Nosso Senhor, ele é um mistério, de modo que mesmo que eu me torne muito íntimo dele, ainda assim eu não sou completamente familiar. Há sempre uma coisa que nos separa. Mudando isso, mutatis mutandi, em analogia, na relação com o outro, há sempre um quê de mistério nessa relação do outro que eu não posso abusar com a familiaridade, eu não posso abusar querendo ser muito familiar do outro, como se eu o dominasse, enquanto fruto da sua presença, completamente. Isso tanto intelectualmente, Santo Tomás diz que a gente não consegue captar todas as nuances intelectuais, nem de uma mosca, quem dirá de um ser humano, quanto na vontade, né? Como se você se preenchesse completamente da presença do outro. Não, há sempre um limite, que é inclusive o que define você ser você e o outro ser o outro, né? A gente se reconhece, um dos atos fundamentais do reconhecimento do eu é você perceber que outra coisa existe, que não você. Quando você, Descartes fala isso nas meditações, problematizando, né, mas isso é bem claro. Quando você encontra a presença de outro, de outrem, seja o outro com O maiúsculo, né, Deus, seja o outro
o ser humano mesmo que você se relaciona, ou o mundo que você se relaciona, esse outro lhe causa certo limite de mistério, do qual você não pode fruir completamente, nem intelectualmente, nem por um ato da vontade. Desse modo, você conserva esse mistério que gera um desejo de, encontrando-me com outro, seja Deus ou o seu semelhante, eu não o possuo, eu não domino completamente, né? A minha felicidade não está em dominá-lo porque eu fruí absolutamente intelectualmente, aderindo isso racionalmente e voluntariamente. Mas é porque o outro, nesse mistério em que ele tem, ele se doa a mim. Isso é a reflexão lá na frente, Boas vai fazer, mas aqui a gente já tem que ter em mente isso, né? A felicidade, por exemplo, no contato com o outro, não está na fruição enquanto posse do outro, posse no sentido moderno, de propriedade, mas está na fruição do outro enquanto ele se dá a mim, enquanto ele se deixa encontrar comigo, né? Enquanto ele se deixa entregar-se a mim. Então, a felicidade é a fruição da doação de Deus a nós, e aí é o gozo de todos os bens que isso nos possibilita, e dentro disso, a fruição do bem do outro, que é a sua presença e os dons que ele comunica a nós nessa relação, né? No mundo e tudo mais assim. Aí, Liz, acresce a isto o fato de que é muito delicada a sensibilidade de quem é feliz, e estes homens, a não ser que há um aceno de cabeça tudo apareça, sem qualquer contrariedade, são derrubados pela mais pequena coisa, e por isso qualquer incômodo baixa para roubar a felicidade completa aos muito afortunados. Quanto julgas tu que não pensaria estar perto do céu se lhe caísse nas mãos uma pequeníssima parte do que resta da tua aventura? Este mesmo lugar a que tu chamas exílio é uma pátria para os que nele habitam. Por isso, nada é miserável a não ser que assim o consideres, e por outro lado, é feliz a sorte de todo aquele que a suporta com serenidade. Quem há tão feliz que não escolha alterar o seu estado cedendo à insatisfação? Com quantas amarguras está salpicada a doçura da felicidade humana? E ainda que esta seja considerada jucunda por aquele que dela goza, quando quiser ir-se embora, não pode ser retirada. Está, pois, claro quão mísera é a felicidade relativa às coisas mortais, que nem perdura para sempre junto dos espíritos serenos, nem deleita completamente os angustiados. Quer dizer, quem frui dos bens materiais naturais, quem frui dos bens humanos, não frui de uma felicidade completa, porque sempre há uma, uma sede no ser humano, né? Um sentimento de não satisfação. Há sempre um desejo a mais por causa da vontade humana, que é ilimitada. A gente poderia usar esse termo assim, né? Inapropriadamente, mas nós podemos dizer assim, porque o objeto humano, o objeto da vontade humana é ilimitado. Então, a vontade humana ela é sempre muito profunda, de modo que a vontade, que é o que frui o bem, cuja do qual a definição de felicidade toma, né, empresta o seu sentido, a vontade sempre quererá mais. E como os bens, todos os bens humanos, são limitados, nenhum deles satisfará a vontade humana a ponto deles, do que ele julga ser felicidade, ser a posse desses bens naturais. Por que procurais então, ó mortais, fora de vós a felicidade que dentro de vós está? Aí ressoa o que virá lá com Agostinho, né? Aquela interioridade. Né? O Senhor é mais íntimo de mim do que eu mesmo. Sois confundidos pelo erro e pela ignorância.
Vou mostrar-te em poucas palavras a essência da suma felicidade. Será que existe para ti algo mais precioso do que tu próprio? Nada, dir-me-ás. Então, se tu fores senhor de ti, possuirás aquilo que nem tu quererás alguma vez perder, nem a fortuna te poderá tirar. E para que percebas que a verdadeira felicidade não pode assentar nessas coisas fortuitas, toma atenção ao seguinte: se a verdadeira felicidade é sumo bem de uma natureza que goza de racionalidade, e não é sumo bem aquilo que de algum modo pode ser roubado, porque o sumo bem está para além daquilo que pode ser subtraído, é manifesto que a instabilidade da fortuna não pode aspirar a alcançar a felicidade. Em relação a essas coisas, aquele que é bafejado por esta felicidade efêmera, ou sabe como ela é, ou ignora o seu caráter volúvel. Se ignora que está feliz, que feliz sorte pode ser essa, se essa felicidade é causada pela cegueira da ignorância. Se a conhece, é inevitável que tema perder aquilo que não tem dúvida de que pode ser perdido. E o contínuo receio que daí resulta não lhe permite ser feliz. E o, ou achará porventura que se perder de fato, isso não é grave. É um bem de pouca monta aquele cuja perda pode ser suportada com serenidade. É claro, né? A perda de um bem que não lhe causa desesperança, nem lhe abala as estruturas, é um bem pequeno. Mas ele está dizendo, ou o conhecimento da felicidade, né? Nos gera, ou o conhecimento dessa suma felicidade nos gera um desejo de possuí-la, ou o desconhecimento nos faz habitar nessa região de ignorância e erro que nos faz escolher por felicidade plena a felicidade dos bens passageiros, corruptíveis, que se acabam. E visto que tu és aquele mesmo que foi persuadido por múltiplas demonstrações, em que se arraigou, eu sei o bem, que as almas dos seres humanos de modo nenhum são mortais, uma vez que é claro que é posto um fim, que pela morte do corpo, há a felicidade que depende do acaso, não se pode duvidar de que toda a raça dos mortais desliza, através do fim que é a morte, para a desgraça. Mas se sabemos que muitos procuraram o fruto da verdadeira felicidade, não só pela morte, mas até mediante tormento e suplício, de que modo é que a felicidade, quando está presente, pode tornar felizes aqueles que, quando desaparece, não pode tornar infelizes? Aí é um mistério, né? Lá no iníciozinho, primeiro ele diz, se a verdadeira felicidade é o sumo bem de uma natureza que goza de racionalidade, e não é o sumo bem aquilo que de algum modo pode ser roubado, porque o sumo bem está para além daquilo que pode ser subtraído, é manifesto que a estabilidade da fortuna não pode aspirar a alcançar a felicidade. Ele está dizendo, olha, se é verdade que um ser racional alcança sua felicidade pela realização individual de todas as suas potencialidades no sumo bem, então, aqueles que procuram a felicidade na instabilidade da fortuna, na instabilidade do gozo dos bens naturais, seja eles quaisquer, né? Ou a fortuna, ou a honra, ou o dinheiro, em bebê, aqui tudo, né? A prole, enfim, tudo que for um bem humano. Quem coloca a sua felicidade nessa instabilidade nega o princípio de sua racionalidade, que, como ele diz agora aqui no final, lhe aponta para uma imortalidade da sua alma, uma imortalidade daquilo que é mais importante em você, que é a racionalidade. Portanto, se a felicidade está na realização da sua racionalidade, e aí abrangendo intelecto e vontade, não é? Se está na realização do conhecimento do bem, ou da fruição do bem e do conhecimento da verdade por uma vida bela, se é aí que a felicidade está, você não pode colocar sua felicidade num que há de sensível, porque você estaria
negando o que há de imperecível, que é a sua racionalidade, e satisfazendo a parte sensível de sua natureza, que é instável, que é não duradoura, que é perecível, que se acaba com o corpo. Então, a felicidade que ele está querendo cantar, que ele está querendo ensinar, é uma felicidade que não se acaba. E, portanto, é uma felicidade no sumo bem. Aí ele continua na página 60. As riquezas são preciosas pela sua natureza ou pela vossa? Que há nelas de melhor? O ouro e a força acumulada do dinheiro? Tais coisas brilham mais ao serem espelhadas do que ao serem acumuladas. Está dizendo, olha, o valor do dinheiro vem do dinheiro ou de vocês que dão a ele este valor? Aí ele brinca aqui, né? Ó, o ouro brilha mais ao serem polidos e espelharem a luz do que ao ser acumulado. Não faz sentido nenhum que o ser humano suponha que no dinheiro, na coisa física e sensível, esteja a sua felicidade. Por quê? Porque o valor daquele papel ou daqueles cifrãos que estão no dinheiro virtual, né, por exemplo, na quantidade de dígitos altos, né, ou a quantidade de barras de ouro que você tem, ou de objetos de luxo, ou enfim, de qualquer coisa dessas, é muito ilusório que você, é fantasioso que você suponha que a sua riqueza esteja nisto, enquanto a riqueza, o valor dessas coisas, não estão nelas, estão em você. É a sua racionalidade que atribui a elas certo valor de riqueza, né? Enfim, não é, não é da essência do ouro o fato de ser rico. É da essência do homem atribuir ao ouro uma preciosidade. Se é fato que a ganância torna sempre as pessoas odiosas, a generosidade torna-as ilustres. E se aquilo que é transferido para outrem não pode permanecer na posse de quem quer que seja, então o dinheiro só é precioso quando transferido para outros pela prática da generosidade, deixa de ser possuído. Mas se todo o dinheiro do mundo for arrecadado por um só, isso privará dele todos os outros. Meu Deus do céu. Para a sociedade capitalista que a gente vive, isso aqui é a morte. Chamariam o pobre do Boécio de comunista, né? Coitado. Mas não tem nada de comunismo e, enfim, é o cristianismo puro e verdadeiro que ele está propondo. Ele está dizendo, olha, se a prática da generosidade é que torna as pessoas ilustres, né? Que torna elas excelentes, cheias de areté, de perfeição, o dinheiro só tem sentido de preciosidade, de valor, quando ele é doado, não quando ele é possuído. Ele só tem sentido de riqueza quando ele é manifestado em bens feitos a outrens, e não quando ele é acumulado miseravelmente, mesquinhamente para si. Por quê? Porque o bem natural, ele é finito. Isso ele vai reforçar aqui, como eu estava dizendo antes, né? Se todo o dinheiro do mundo for arrecadado por um só, os outros ficarão sem isto. Os outros padecerão. Por quê? Porque o bem limitado não é fluído por todos. E se um só enche do mesmo modo os ouvidos de muitos, as vossas riquezas, a não ser que as torneis menores divididas, não pode passar para muitos. E se isto acontecer, tornará necessariamente pobre aqueles que elas apontam.
Ó, pois estreitas e pobres riquezas, que nem é lícito há muito tê-las todas e que não cabe a ninguém sem que isso implique a pobreza dos restantes. Isso é um adágio, um princípio da filosofia medieval e da boa filosofia, né? Os bens espirituais, eles são compartilháveis, enquanto os bens materiais são limitados a quem possui. Como se garante a fruição desses bens materiais pelos outros? Pela doação, pela atribuição de obras com eles para que atinja os outros. E aí, por isso que ele não é comunista, não tem a ilusão de que todos terão a mesma medida desses bens. Não, por quê? Porque eles não são compartilháveis em absoluto com todos. Eles vão ser fruídos de forma desigual, pela própria natureza desses bens. Enquanto um possui, o outro não tem como possuir, mesmo que ele reparta, possuirão distintamente cada um deles, né? O fato dele repartir quer dizer que o fato de alguém que tem muita riqueza repartir para os outros em riquezas menores, isso já garante certa diferença entre ele e os outros, né? E não um princípio de igualdade. É um princípio de generosidade que ele reparta um bem que ele tem mais do que os outros, quando natural. E a repartição desses bens torna mais pobre ele, materialmente falando. Enquanto a generosidade, que é um ato espiritual, o torna mais rico, porque o torna mais nobre, né? Mais perfeito. Não é verdade que o brilho das pedras preciosas atrai o olhar? Mas o que há neste esplendor de fundamental é o brilho da pedra, não dos homens, pelo que muito me espanta que os homens as admirem. Perdão. Que há com efeito privado de movimento da alma e de sua união com o corpo que parece belo com razão a uma natureza animada e racional. Estas coisas, embora tenham algum reflexo de beleza, por serem obra do Criador e graças à sua própria variedade, contudo, encontram colocadas abaixo da vossa excelência, de vocês, seres humanos, né? Cadê aqui? Eu me perdi. De modo algum deviam merecer a vossa admiração, ou seja, os bens naturais e belos, a beleza que há nesses bens naturais das pedras preciosas, por exemplo, né, o brilho que há nelas, a glória que elas manifestam por essa beleza externa, essa beleza exterior, elas guardam alguma beleza de fato originária, porque são reflexo do Criador, mas não se compara à beleza da alma humana, que é capaz de ser feliz realizando a si própria, e não fruindo simplesmente dos bens externos a si. Aí eu vou acabar com essa frasezinha que ele cita aqui, né? Ele diz assim: porventura vos deleita a beleza dos campos? Claro que sim. Com efeito, é uma bela parte de uma obra belíssima. Assim nos alegramos por vezes com o aspecto do mar calmo, assim admiramos o céu, os astros, a lua e o sol. Será que algumas dessas coisas te pertencem? Será que te atreves a gloriar-te por causa do esplendor de alguma dessas coisas? Será que tu próprio te ornamentas com flores primaveris, ou a tua fertilidade dá origem a novos frutos? Por que é que te deixas arrebatar por inanes gáudios? Por que abraças como se fossem teus os bens que te são exteriores? Jamais a fortuna fará teu aquilo que a natureza das coisas faz alheio à tua pessoa. De fato, os frutos da terra são, sem dúvida alguma, devido aos seres animados para serem seus alimentos. Mas se quiseres provar as necessidades, que é quanto basta a natureza, não há razão para procurares o auxílio da fortuna. A natureza contenta-se com poucas coisas, de fato, e muito pequenas.
Se quiseres sobrecarregar a sociedade desta com coisas supérfluas, aquilo que acrescentares ou te tornará desagradável ou prejudicial. Por outro lado, consideras coisa bonita resplandecer com vestes coloridas. Mas se a beleza destas é agradável à vista, é a qualidade do material ou o engenho do alfaiate que eu admirei. Será então uma longa fila de servidores que te fará feliz? Mas estes, se forem de costumes depravados, tornam-se uma perniciosa carga para a casa que só prejudica o seu próprio dono. Se, por outro lado, forem gente de bem, como é, como é que a probidade alheia poderá ser contada entre as tuas riquezas? Ele quer demarcar a realidade de que os bens externos a si são outra coisa que não você. Portanto, como são outra coisa que não você, não lhe podem realizar. Só lhe podem realizar as coisas que são você dentro de si mesmo. Parece loucura, né? Mas as coisas que são você dentro de si mesmo, quer dizer, aquilo que você é e não que você tem, ou aquilo que você deseja ter. Porque as coisas externas a si podem cooperar para a sua realização, né, interna, enquanto você as utiliza como um indivíduo autônomo, não como um indivíduo delimitado pela posse delas, não como um indivíduo delimitado pelo desejo fixador nelas, não como um indivíduo doente pela fruição de algo externo a si. Aí vocês poderiam argumentar, né? Sim, mas Deus é exterior a mim. Ele é tanto interior a mim quanto ele é exterior a mim. É verdade. A diferença é que, pela graça, Deus se torna íntimo a mim mais do que eu mesmo, e ele opera comigo para a minha realização pessoal. Então, Deus coopera comigo. Ou, melhor dizendo, em linguagem do Tratado da Graça, eu coopero com Deus. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, de São Paulo, né? Então, a natureza da felicidade que o Boécio está nos apresentando é uma natureza imaterial, intelectual e íntima, de modo que as coisas que são exteriores não nos tornam felizes porque eu fruo ou gozo delas, simplesmente, mas me tornam felizes na medida em que, por um princípio de autoaperfeiçoamento, de autorrealização, eu fruo delas para alcançar o meu fim, que é a minha perfeição. A minha perfeição que está no intelecto, né? Não é a minha perfeição corpórea, a minha estrutura muscular, física, de saúde natural, simplesmente. Mas é a realização integral do meu ser, cujo fundamento está na forma do homem, que é a alma. Então, vem da alma o bem de todo o resto do corpo, né? Ainda que a debilidade do corpo possa produzir malefícios para a alma, né? Ele não nega isso, nem ninguém nega isso. Mas a felicidade não está na perfeição do corpo, senão os atletas seriam as pessoas mais felizes do mundo. E não necessariamente. Então, para acabar a aula de hoje, né, a ideia que nós devemos guardar desses trechinhos que nós lemos é, primeiro, que a felicidade é a fruição das coisas intelectivas na medida em que me levam a realizar o fim para o qual eu fui criado. Essa realização não está nas coisas sensíveis, mas nas coisas inteligíveis e que são íntimas de mim, interiores a mim mesmo. Estão na essência do meu ser e não nas qualidades que eu tenho, não nos acidentes que me são atribuídos, não no que eu posso fruir externo a mim,
todas essas coisas podem cooperar para o meu bem e, portanto, para a minha felicidade, mas a minha felicidade não reside nelas. Não reside por quê? Porque a minha natureza intelectiva me garante realizar-me a partir de um ato interno do meu intelecto, da minha razão e da minha vontade. Quando eu conheço a verdade, quando eu abraço pela fruição bem e me encaminho nisto, vivendo belamente. Então, é isso que Boécio quer falar nesses trechos, né? Da natureza imaterial da felicidade e do mistério que há na relação com as coisas, dada pela natureza própria das coisas, mas, sobretudo, pela relação que há entre o homem e as coisas. Ele cita muitas coisas materiais, como a joia, o dinheiro, que é muito fácil as pessoas botarem a razão de sua felicidade nisso, mas com o ser humano ainda é mais profundo, né? Como eu estava dizendo, a gente goza de felicidade na relação com o outro, na medida em que o outro se doa a mim. E não na medida em que eu o possuo. O que seria impossível, ninguém possui ninguém. Ninguém possui ninguém. Nem os que se unem em matrimônio possuem-se, absolutamente. Eles gozam da presença um do outro na medida em que um doou-se ao outro. E em matrimônio diante de Deus, né? Fazem esse ato enquanto Deus os inspira. Mas nenhum deles é posse de nenhum dos outros. Não é possível, não é? A gente não é romano em que o pai tem o direito de morte e de vida sobre as pessoas, né? A, a mulher e os filhos no cristianismo não são instrumentos vocais, né? Não são coisas que falam. São pessoas na sua plenitude e gozam desses direitos que lhes são garantidos por serem pessoas. Ok? Então, na próxima aula a gente reflete um pouco mais, a partir da página, eu parei na página 61, a gente vai seguindo até 63 e o restante. Um abraço e até a próxima aula.